Mais uma vez, graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo 3, verso 7 em diante. Estamos estudando as 7 igrejas do Apocalipse, que na sua totalidade representa toda a igreja do Senhor. Nós já vimos no início do estudo que aparecem alguns números em Apocalipse que têm um certo símbolo ou significado. Um deles é o número 3, que hoje também se repetirá, que aponta para a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Outro número é o número 7. 7 igrejas aponta para a igreja de Cristo, toda ela. Cada mensagem, cada elogio, cada falha representa a falha do corpo de Cristo. É como, ontem eu estava em Cabaceiras e eu nunca tinha pensado assim, né? Quando Cristo lava os pés dos seus discípulos, ali era como se ele estivesse lavando os pés de toda a igreja. Então, as 7 igrejas ali, é uma mensagem para todos nós, para eles e inclui as nossas vidas também. Capítulo 3, versos 7 a 13. Igreja de Filadélfia. Vamos fazer primeiramente a leitura do texto. Leamos a palavra do Senhor e depois oremos, pedindo que Deus nos abençoe com seu espírito, com entendimento e aplique em nossos corações. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Querido Deus, o Teu Espírito falou às igrejas através de Cristo, através do anjo, através de João. E hoje o mesmo Espírito é quem fala. Cristo continua a falar a nós, o Teu povo. Aplica essa mensagem aos nossos corações. Fortalece-nos pela Tua mensagem, pelo Teu poder, pelo Teu alimento para as nossas almas. Oramos em nome de Jesus. Espírito Santo, nos abençoa. Amém. A igreja de Filadélfia, sim, antes de tudo, só quero dizer que a gente está seguindo, grande parte desse estudo e dos outros é o livro do reverendo Leandro Lima. É uma doutrina que nós amamos, abençoada, que trata Apocalipse com símbolos e significados. Muitas coisas de Apocalipse são simbólicas. A gente vai ver lá para frente, que quando fala algumas questões que a gente tem dúvida, o número 666, como é que chama? O selo na testa, na mão. Essas questões muitas vezes são simbólicas e a gente fica trazendo para o literal. Então, Leandro vai explicar que muitas vezes tem a ver com a nossa mente contaminada, nossas obras estão ali sendo contaminadas, e muitas coisas de Apocalipse são assim, são simbólicas,
outras são literais. Muitas já aconteceram no passado, uma parte será no futuro, mas uma parte já se cumpriu ali, outra parte se cumpriu na história da igreja e se cumprirá até o dia de Cristo. Nessa aula de hoje vai se falar sobre a grande tribulação que haverá na terra. Algumas pessoas pensam que é a última tribulação antes da volta de Cristo, mas não parece ser isso. A gente vai entender que era uma tribulação que eles viveram naquela época, a coisa se intensificou e eles foram provados novamente. E alguns, não se sabe se a igreja vai passar pela última tribulação, essa que nós tememos, né? Ou se a igreja já terá sido arrebatada. Então, essa igreja de Filadélfia, o nome é uma cidade, né? Uma cidade pequena, uma igreja também pequena, da Ásia Menor. O nome Filadélfia significa amor fraternal. Igreja pequena não significa que é esquecida por Deus. Nós aprendemos isso através de Filadélfia. Ontem eu tive uma experiência semelhante a isso, né? Lá em Cabaceiras, nós fomos a Boqueirão, fomos depois a Cabaceiras, e foi um culto com pouca gente, poucos irmãos, mas que culto abençoado. Que culto, desde o início ali, a gente sentindo a graça, a misericórdia, Deus ali fortalecendo a sua igreja, e me fez lembrar disso, que qualquer igreja, do tamanho que for, se ela for fiel, ela tem a autoridade de Cristo, ela tem a graça, Deus age no meio daquela igreja. 2, 3, 4 pessoas, Deus pode usar aquela igreja para grandes coisas. Mesmo uma igreja pequena pode ser um referencial na palavra de Deus, de fidelidade, e Filadélfia é um exemplo disso. Juntamente com a igreja de Esmirna, a mais elogiada é a mais elogiada do Apocalipse. Então não há nenhuma crítica, muitos elogios para essa igreja de Filadélfia. Vamos para o verso 7, que já foi lido, né? Vamos estudar um pouquinho ele. Ela era a mais eficiente das 7 igrejas. O verso 7 fala ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abre. Então, nós vemos aí o número 3 se repetindo, né? São 3 características de Jesus: o santo, o verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi. Várias coisas em Apocalipse se repete assim, o número 3, provavelmente apontando para a Trindade, aquele que era, que é e que há de vir, e assim por diante. Ao anjo da igreja em Filadélfia, né, nós não sabemos se esse anjo era o pastor da igreja ou se esse anjo era um anjo, um mensageiro. O que se sabe, que nós podemos entender pelo contexto geral dessa e de outras cartas, é que a igreja, apesar de viver nessa terra, ela tem uma ligação com o céu. Os anjos, ministros do Senhor, cuidam de nós. Eles trabalham a favor dos que esperam na misericórdia de Deus. Há uma ligação, céus e terra, né? Cristo domina nos céus e na terra. Ele tem autoridade nos céus e na terra. E essas coisas diz o santo. Meus irmãos, esse é o maior atributo de Apocalipse. De todas as igrejas, é o atributo dos atributos. Não só para Filadélfia, mas do início ao fim em Apocalipse. É o Deus Santo que está falando. É o Deus Santo que chama a igreja. É o Deus Santo que voltará. O seu reino será santo. E isso é maravilhoso, quando ele se revela, Jesus Cristo, como o santo. O santo é o que recebe, o atributo que recebe maior força em todo o Apocalipse. Para as igrejas que estavam se descuidando da santidade, não só a Filadélfia, mas as outras 7, seria um incentivo para que reordenassem as prioridades em sua vida. Então, a primeira coisa que Jesus diz aqui é o santo.
era como se ele dissesse para todas as igrejas, e principalmente para Filadélfia: eu sou santo, sejam santos, reorganize a sua vida. Coloque em prioridade, busque o reino de Deus, seja santo. Sem santidade ninguém verá o reino dos céus. É um chamado à santidade para eles e também para nós, porque o santo é o nosso cabeça, ele é o Senhor da igreja. Alguns profetas, quando viram a santidade de Deus, caíram como morto. Isaías: santo, santo é o teu nome. Nós devemos... Eu imagino que essa igreja, né, ao ler essa carta ali, quando eles receberam essa carta, eu imagino que eles se envergonharam. Era como se ele dissesse: nós não somos dignos, Senhor, tu és santo, nós estamos ofuscados por tua glória, ai de nós, pecadores. O Deus Santo estava falando, e a gente sente os nossos pecados, e a gente diz: que Deus tão grande que não desiste de nós, o Santo. Então é um chamado, né, para nos organizarmos, para organizar nossas prioridades de vida, alinhadas com a santidade de Cristo. O segundo atributo, ele é o verdadeiro. Que coisa linda! O nosso Cristo, ele é verdadeiro, fiel, ele não mente. A revelação dele, tudo se cumprirá, cada vírgula, cada ponto, a consumação acontecerá. Nós servimos a um Cristo verdadeiro, ele é o Filho de Deus. O verdadeiro, lá em João 14, verso 6, Jesus se declara, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade e ele também é o verdadeiro. A maioria daquelas igrejas estavam falhando em comunicar a verdade pela ausência da santidade. E isso aqui é tão importante, essa mensagem dessa igreja. Aquela igreja e outras de Apocalipse estavam falhando em proclamar a verdade, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eles estavam falhando na vida de santificação. Isso realmente se vê em toda a Bíblia, em todos nós. Quanto menos santo nós somos, menos ousados na evangelização, menos ousados no testemunho, na pregação, porque ficamos sem forças. Vocês já notaram, às vezes, né, quanto mais santo, mais ousados. Quanto mais pecador, mais a gente fica acanhado, mais a gente não quer pregar. Não, eu não vou pregar, não. Ninguém vai me ouvir, porque a gente sabe que a gente não tem autoridade. Então, devemos buscar, sim, uma vida de santidade para poder não falhar na nossa comunicação da verdade. Nós devemos comunicar a verdade com uma vida de santidade. Terceiro atributo, né? Aquele que tem a chave de Davi, Jesus, aquele que esteve morto, mas está vivo. Ele tem poder das chaves da morte e do inferno. O próprio Apocalipse, capítulo 1, acho que verso 18, diz isso. Isso é tão bom, irmão, saber que Cristo tem as chaves da morte e do inferno. Que bom saber que o inferno, né, o diabo será julgado, todo mal um dia acabará. A morte não é o fim. A Bíblia diz que a segunda morte, que é essa que deve ser lançada, e quem tem autoridade é Cristo. Essa primeira morte que João, os apóstolos passaram, Cristo provou e ressuscitou, nós também provaremos. Mas Ele tem as chaves da vida e da morte e também do inferno. Além disso, Ele tem as chaves de Davi. Provavelmente, não é fácil entender isso, né? O que significa as chaves de Davi? O próprio Leandro diz que, provavelmente, não sei se os irmãos já observaram, muitas coisas em Apocalipse é uma repetição do Antigo Testamento.
Tem muitas coisas do Antigo Testamento aqui em Apocalipse. Eu mesmo nunca tinha observado isso. Através desse estudo, eu estou percebendo que nós estamos no capítulo 3, verso 7. Eu acho que já teve mais de 30 citações do Antigo Testamento. Exemplos, Balaão, Jezabel, não é? E tantas outras coisas que tem aqui, mostrando que Apocalipse não era algo, uma revelação nova, mas era algo firmado no Evangelho, firmado no Antigo Testamento. O mesmo Deus que se revelou no passado continuava a se revelar ali para aquelas igrejas e para nós. É um só Evangelho, uma só palavra de Deus, e isso é maravilhoso. A raiz, as chaves de Davi tem a ver com isso. Provavelmente, a promessa do reino eterno tem a ver com a promessa do reino eterno prometida a Davi. E em Jesus, essas promessas são consumadas. Eu estava observando ali o Evangelho de Mateus, a genealogia de Cristo, né? Como é bonita a origem dele, as tribos de Israel, Davi, os filhos de Davi, os descendentes de Davi, até chegar a Cristo. Então é uma só linhagem. Aquilo que Deus prometeu a Davi se cumpre ali, o reino eterno em Jesus Cristo, filho de Davi. Por isso que ele é chamado filho de Davi. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, disse o cego. As chaves de Davi. Verso 8. Não, ou melhor, vamos ainda só olhar essa questão aqui ainda no 7, né? Aquele que abre e ninguém fechará. Aquele que fecha e ninguém abrirá. Como é bom saber disso, né? Toda a autoridade foi dada a Cristo. Ele deu à igreja a autoridade de pregar o Evangelho. Então significa que Deus abriu ali em Filadélfia digamos assim, um lugar para a palavra ser pregada. Ele abriu e ninguém fecha. A partir daquela igreja pequena, a palavra deveria se espalhar, porque Deus abriu e ninguém fecha. Assim deve ser nossas vidas e nossa igreja local. A partir daqui, nós possamos ser fiéis e proclamar a palavra de Deus, porque Cristo tem autoridade, e Ele abre e ninguém fecha. Agora também Ele fecha e ninguém abre. Se Ele fechar, Ele pode fechar também. Quando Ele fecha, também não tem quem abra. É tão bom saber disso, e ao mesmo tempo dá um temor, né? Ao mesmo tempo é bom, mas ao mesmo tempo a gente também, se Ele fechar, nós não podemos fazer nada, e às vezes Ele fecha. Fecha para o bem, né? Fecha para o bem. E nós devemos confiar, porque Ele sabe o que está fazendo. Agora o verso 8. O verso 8, vamos ler novamente. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Então, o verso 8 nós vemos que é a igreja que recebe mais elogio do Senhor. E ele começa, né? Cristo começa a dizer: conheço as tuas obras. Conheço, mais na frente a gente vai ver que eles eram perseverantes, que eles eram fiéis. Perseguições dos judeus, dos falsos judeus, do império. E Jesus estava dizendo: eu conheço a fidelidade de vocês diante desse império. Eu conheço as obras de vocês. A igreja ali mais elogiada. Quão bom é saber que Deus conhece cada um de nós. Deus conhece. Deus sabe a vida, a fidelidade. Só Ele julga retamente. Ele conhece. Ele sonda e conhece o nosso coração, como o próprio Davi orou, não é? Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. A soberania de Deus é destacada nesse verso, quando mostra que a porta foi aberta pelo próprio Deus. Não foi aquela igreja que abriu aquela porta, mas o próprio Deus abriu. Deus é soberano. Deus é soberano. Ele que abre e ninguém fecha. Então,
Jesus estava dizendo a soberania, né? Ele que fez isso, a glória dele, é Cristo que abre e ninguém fecha. Não foi aquele povo, não foi aquela igreja, foi a vontade soberana do Senhor. O Cristo que conquistou, isso são palavras do próprio Leandro, que eu vou dizer agora. O Cristo que conquistou autoridade sobre as nações, para que o Evangelho seja pregado sem impedimento em todo o mundo, abriu uma oportunidade em Filadélfia, para que sua palavra fosse pregada de maneira vitoriosa. Aí eu coloquei aqui entre parênteses, né, uma oração: faz isso conosco, Senhor, faz isso conosco, cada um de nós, com essa igreja também, cada um de nós é uma porta aberta no nosso trabalho, na nossa família. Deus abriu certamente uma porta para sermos testemunhas desse Evangelho. Cristo tem toda a autoridade e Ele deu à igreja. E Ele abriu uma porta de pregação da sua palavra através das nossas vidas, através de Filadélfia, através da Igreja Presbiteriana do Catolé. Faz isso conosco, Senhor, nos ajuda. Esse verso 8 ainda mostra que aquela igreja tinha pouca força. Pouca força. O que seria isso, não é? Uma igreja com pouca força, uma igreja pequena, mas uma igreja fiel. Leandro destaca que essa pouca força era diante de um mundo mau, diante das autoridades romanas, das perseguições, era pouca força deles. Mas eles foram vitoriosos, venceram ali o império. Não tem mártir nessa igreja, não tem nenhum mártir. Provavelmente se entende que não foi por falta de perseguição, mas foi porque Cristo livrou, assim como livrou Daniel na Babilônia. Ele livrou essa igreja, que tinha pouca força, mas ela foi vitoriosa ali no império tão hostil. Se entende dessa forma: eles tinham pouca força, mas Cristo os defendeu, como defendeu Daniel e seus amigos ali na Babilônia. A eficácia do testemunho não é pela força humana ou capacidade própria daquela igreja, mas no fato de que aquele que tem autoridade para abrir e fechar concedeu isso para ela. Então quem dá a força é Deus. Ele que tem autoridade, Ele deu força àquela igreja que era fraca, né? Nesse verso 8 ainda, o Senhor, Ele reconhece a perseverança e a fidelidade deles. Eles haviam passado no teste, pois guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Então, irmãos, aqui a gente vê a perseverança. Pastor Érico nessa manhã orou, acho que foi oração, ou falou sobre a perseverança dos santos. Nós devemos perseverar até o fim. Até o fim. Os dias são maus, as lutas vêm, as provas. Diz aqui que eles foram provados, ou melhor, eles foram testados por Deus. Eu digo, ai meu Deus. Às vezes Deus testa a gente também. Testou Abraão, testa a nossa fidelidade. Tantas coisas, às vezes vêm os testes de fé. Eles aqui eram o império, eram os judeus falsos, eram a perseguição ali naquela época tão grande. E era um teste para eles, mas eles foram perseverantes. Diz aí que eles guardaram a palavra e não negaste o meu nome. O nome está muito ligado à pessoa. O judeu entendia assim, o nome falava sobre o caráter, sobre a própria pessoa. Então, o nome de Deus era a honra de Deus, a santidade de Deus. Eles perseveraram e zelaram, não negaram a palavra, mesmo no teste. Meu Deus, Deus nos ajude, né, quando formos testados. Eu acho que nós somos sempre testados, retestados, e assim é a vida cristã, não é? Deus, na verdade, a doutrina da perseverança dos santos mostra que é Deus que não desiste de nós. É Ele que garante a nossa salvação. Nós não perderemos a salvação, porque a salvação é uma iniciativa soberana de Deus.
Se dependesse de nós, nós largávamos, nós não perseveraríamos, porque são grandes as lutas, o teste é forte, mas é Deus que sustenta a igreja soberanamente. Nós largaríamos a mão de Deus, mas Ele nunca largará a nossa. Esse verso 8 ainda, né, ele mostra, tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sanções, tem uma observação, né? Sanções imperiais e comerciais eram os testes daquela época e eles tinham sido fiéis. A igreja foi fiel, mesmo em pressões políticas, né? Do imperador ali, tirano, a igreja era tão perseguida, e também questões comerciais. Talvez essa cidade fosse uma cidade comercial, porque tinha muitos judeus, não é? E os judeus são conhecidos pelo comércio. E eles eram aceitos no império, tinham uma liberdade religiosa, mas não queriam dar essa liberdade para os cristãos. Então, tudo que os cristãos faziam, eles denunciavam o imperador, porque eles tinham o benefício do imperador, podia fazer o comércio, mas os cristãos não tinham. Então, tudo que os cristãos faziam, eles contavam ao imperador, não é? E são chamados de sinagoga de Satanás, porque estavam causando ali a morte dos cristãos em outras igrejas, mas nessa aqui parece que nenhum morreu por causa disso. Eles passaram no teste e Deus livrou. Por falar nisso, eu lembrei, agora eu tinha lembrado também, eu me lembrei de Atos, quando diz que a grande perseguição que houve, o apóstolo Pedro foi preso e Tiago também foi preso por causa de uma grande perseguição das autoridades. A Bíblia diz que a igreja orava e Pedro foi solto, milagrosamente. Deus manda um anjo. Quando ele chega, não acreditam que é ele, mas Deus fez um milagre, livrou a vida de Pedro. Quase na mesma época, Tiago também estava preso e Deus não livrou. Ele foi decapitado, a espada passou no pescoço de Tiago. Então, meus irmãos, Deus é soberano, Ele livra quem quer, Ele tem um propósito, seja num livramento, seja na morte de um mártir. Muitas vezes a igreja cresceu por causa dos mártires. A gente que não entende, a gente fica achando que Deus vai sempre livrar, sempre livrar. Pode ser que não, pode ser que alguns de nós morram. Mas não é que Deus deixa de ser fiel, é porque Ele está realizando a sua salvação, Ele é soberano. Às vezes a morte de um mártir é uma salvação para muita gente. E Deus é soberano, Deus é soberano. Algumas igrejas de Apocalipse houveram mártires, como no caso Policarpo é um deles. E tem outro que eu esqueci o nome, não estou bem, como é o nome? Acho que é Justino, né? Então, esses dois mártires, mas nessa igreja não teve, Deus não deixou que nenhum morresse. Então, Deus deixou que Tiago morresse, Deus deixou que João Batista morresse, mas não deixou que Pedro morresse. Será que Deus ama mais Pedro do que os outros dois? Não. Deus está no controle de tudo, Ele é soberano. Ele tem as chaves da vida e da morte, da perseguição. Só morre quem Ele quer, com um propósito eterno. E a gente fica sem entender, né? Por que Deus faz isso? Porque Deus cura uns, não cura outros. Porque Deus livra uns, não livra outros. Deus sabe o que está fazendo. São os testes, né? Como ele diz aqui. Eles enfrentaram sanções imperiais e comerciais, mas passaram no teste, foram fiéis. Mesmo, talvez eles ficaram, né, problemas comerciais, o seu comércio afetado, talvez empobrecidos, mas foram fiéis. Não fala que essa igreja era pobre, não. Fala que Esmirna era pobre, mas aqui não diz se eles eram pobres, eles eram pequenos. Não se fala na riqueza deles, material. E o mais interessante dessa fidelidade é que eles não quebraram seu compromisso com Cristo.
A prova foi grande, o teste foi grande, mas eles mantiveram o compromisso, foram fiéis no compromisso com Cristo. Vamos ao verso 9. Verso 9 diz: Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então, esse verso mostra que a perseguição, que um dos testes, era essa perseguição dos judeus, dos falsos judeus. Jesus chamou aqueles judeus de mentirosos. Meu Deus! Jesus tinha hora que ele era bem forte, Mentirosos, hipócritas, sepulcros caiados. Jesus chama aquela comunidade de judeus, talvez uma sinagoga, algumas famílias, porque para se ter uma sinagoga tem um número mínimo, Parece que são 10 famílias. Então, havia um grupo de judeus e Jesus diz: ali não é uma igreja fiel. Filadélfia era uma igreja fiel, mas aqueles lá eram sinagoga de Satanás. Como isso é forte! Eles diziam que eram filhos de Abraão. Nós somos da descendência de Israel, herdeiros por sangue, por herança. E também e Jesus usa, em outra oportunidade, Jesus disse que eles eram filhos do diabo, que o vosso pai é o diabo e que quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então, Jesus é o verdadeiro, aqui o diabo é o pai da mentira, nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. João 8,44. Eles estavam sendo instrumentos de Satanás ao acusarem os cristãos perante as autoridades romanas. E lá em João também 8,39, Jesus diz sobre eles, Jesus interpreta, Eles dizem: somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Aí Jesus disse: é mentira, vocês são mentirosos. Lembra que eu acho que foi Jesus que disse que poderia trazer filhos até das pedras? Então os judeus se orgulhavam: nós somos povo de Deus. Aí Jesus disse que eles eram filhos do diabo. Que coisa forte. E quando eles dizem somos descendentes de Abraão, na carne sim, mas espiritualmente eles estavam negando a Cristo, desprezando a igreja de Cristo, desprezando o Messias, mostrava que eles não eram fiéis, porque eles não reconheceram o Messias. Por isso que vem essa palavra tão dura para eles, Eles não reconheceram o Messias e perseguiam a igreja de Cristo. Estavam sendo ali instrumentos de Satanás. Meu Deus do céu. Nós vemos aí ainda nesse versículo que o Senhor demonstra amor àquela pequena e frágil igreja, quando Ele diz: eu os amei. Eis que farei vir prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então aquela igreja recebeu essa palavra de Jesus: eu vos amei. Isso é o maior consolo. Isso nos faz lembrar lá de Malaquias, quando os judeus, depois do cativeiro, reclamavam: cadê que o Messias não veio? 100 anos se passaram do cativeiro, as cidades ainda estão pobres, nós não prosperamos, Deus não nos ama, porque essa tragédia está acontecendo com a gente. Lá depois do cativeiro, em Malaquias. Aí Deus responde de uma forma inesperada. Eles queriam que Deus dissesse: tá bom, eu vou fazer vocês prosperarem, eu vou mostrar o meu amor para vocês, tudo vai dar certo na vida de vocês. Deus não disse assim. Sabe qual foi a resposta de Deus? Eu amei vocês, eu amei Jacó. O que é que significava isso? Jacó, sendo pecador, mentiroso, aquele que não era povo de Deus,
foi transformado em Israel. Deus nos amou quando nós éramos pecadores. Deus amou essa igreja. E isso está o maior consolo. Deus nos amou e nos tornou igreja. Nós não merecíamos ser igreja. Eu vos amei. Eu morri na cruz por vocês e isso basta. Aquela igreja recebeu essa palavra. Eu vos amei. E nós também deveremos receber. Que é um grande consolo. Ter o amor de Deus. Verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, eles haviam passado no teste anterior e mais uma vez colheriam os frutos dessa fidelidade. Eles seriam guardados na perseverança que viria. E é esse versículo, irmão. Algumas pessoas acham que está falando sobre o fim, sobre a última tribulação, mas acredita-se que não. Não se sabe o que aconteceu naquela época, mas veio outra grande prova, outra grande perseguição. E qual era a promessa de Deus? Eles seriam guardados. Os fiéis são guardados por Deus. E essa era a promessa para aquela igreja. Vocês passaram no teste, agora colherão os frutos. Eu guardarei vocês da grande perseguição que virá sobre o mundo inteiro. Isso é tão importante, irmãos. Deus guarda o seu povo em qualquer luta, em qualquer teste, em qualquer momento da vida. Os que são fiéis a Deus provam consolo, provam graça, provam o poder de Deus. Pode estar na pior luta do mundo que já existiu, como disse aqui. Eles teriam uma recompensa. A fidelidade deles seria mais uma vez recompensada. Eles seriam guardados na provação que viria. Qual foi essa provação? Não se sabe exatamente. Talvez viria severa perseguição do Império Romano. E a igreja sobreviveu, né? As portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. Apesar do imperador Domiciano foi o que mais, acho que castigou a igreja, mas a igreja sobreviveu. A igreja foi fiel. Deus protegeu eles no meio ali de grandes testes e perseguições que viria sobre eles. Verso 11 a 13. Finalizando, a mais longa promessa de recompensa descrita para as 7 igrejas está aqui. A mais longa promessa é para essa igreja. Então diz assim, verso 11: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o resultado da fidelidade, haveria uma recompensa. A primeira recompensa que Jesus promete para aquela igreja era, sim, antes da recompensa vem uma advertência: venho sem demora, né? Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso é muito importante. Aquele que vem, ele diz: conserva o que vocês têm, não percam a fidelidade, não percam, não olhem para trás. Se vocês foram fiéis até aqui, cuidado para não perder. Isso é muito importante. Conserva a fidelidade. Aquele que vem, ele disse isso para eles e diz isso para nós também. Se formos fiéis, qual é o resultado se formos fiéis? Nós devemos conservar a coroa, para que a coroa não seja tirada da nossa cabeça. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, né? Então, tem alguém querendo tirar a nossa coroa. A coroa que Cristo nos deu, Ele é o rei e Ele compartilhou conosco o sacerdócio. Nós somos reino,
nós somos reis, entre aspas. Por causa dele, não é por causa de nós, mas ele nos justificou, ele nos deu uma coroa, uma justiça. Mas tem gente querendo tirar essa coroa da igreja. Cuidado, conserva, para que ninguém tire a tua coroa. A graça, a misericórdia, o reino. Nós somos reino de Cristo, participamos do seu reino. O pecado não deve ter domínio sobre nós, para que a coroa não caia da nossa cabeça. Nós somos participantes do reino, através de Cristo, que é um rei. Somos reino e sacerdotes. O ofício real de Cristo é compartilhado com a sua igreja neste mundo, ecoará pela eternidade. Além de reis, nós somos sacerdotes. Quando ele diz aqui, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Qual era o desejo dos sacerdotes? Ele amava o templo, né? Lembra que o Salmo 84, né? O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Era como se ele dissesse, eu queria morar na tua casa, Senhor, como esses passarinhos fizeram um ninho. Eu queria viver na tua presença, eu queria viver no tabernáculo, no templo. Os passarinhos fazem ninho e eu queria ter minha casa aqui, bem pertinho da tua casa. Então, tem a ver com os sacerdotes do Antigo Testamento. Nós somos chamados à casa de Deus, para sermos coluna na casa de Deus. Eu fiquei pensando nessas colunas aqui da igreja, né? Cada um de nós é a coluna ali. Amamos a casa de Deus e mais ainda, é uma promessa de que você faz parte da casa de Deus. Se a casa de Deus sofrer, você sofre. Se a casa de Deus for vitoriosa, você é. Nós fazemos parte de Cristo. Se Ele sofre, nós sofremos. Se Ele é vencedor, nós somos. Então, coluna. Imagine se tirássemos essa coluna aqui, eu acho que o prédio cairia, a não ser que fizesse um outro tipo de estrutura, né? A arquitetura deve ser capaz de fazer isso. Mas, se tirarmos sem preparo, certamente cai. Então, assim, Deus nos chama, os sacerdotes amavam a casa de Deus, nós devemos amar. Não só a participar da casa de Deus, mas viver intensamente o chamado de Deus. Sacerdotes também tem a ver com a capacidade de proclamação que Deus nos deu, que a porta não se feche. A presença da igreja no santuário de Deus, lugar mais desejado pelos sacerdotes, coluna, além de estar no santuário, tem a ver com sermos parte dele. Finalizando, né, lá em Filadélfia, nessa cidade, havia terremotos. Então, quando Jesus disse, né, que eles seriam colunas, talvez isso fosse um grande consolo para eles, como quem diz assim, mesmo que venham terremotos, vocês são colunas. Mesmo que venham perseguições, mesmo que venham lutas, o cristão é uma coluna, ele está firme. Mesmo que venham os terremotos da vida, porque nessa cidade havia terremotos. Toda a Ásia Menor ali, em Esmirna também haviam terremotos. Quando ele diz, finalizando aí, não é? Ninguém toma a tua coroa, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Então ele vai falar muito sobre o nome, né? O meu novo nome, Jesus. Então tem a ver com o nome de Deus, a promessa. A nova Jerusalém que desce do céu mostra a cidadania celeste e terrena da igreja. Será herdada por todos aqueles que forem fiéis. Nós somos da terra, mas somos do céu também. A nova Jerusalém, o novo nome de Jesus, fala sobre o seu status futuro na renovação de todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Oremos então. Senhor, aplica a tua palavra em nossos corações. Tem misericórdia de nós. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém.
Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, e nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Oremos. Maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém.